perdonó y con su sangre mi alma limpió. Del fondo de mi alma surgió un aleluya, aleluya, aleluya. Y un coro de millones contestó en la altura, aleluya, gloria a Dios. Del fondo de mi alma surgió un aleluya, aleluya, aleluya. Y un coro de millones contestó en la altura, aleluya, gloria a Dios. Una gloriosa bendición, don perfecto hay en mi alma, desde que Cristo mis pecados perdonó y con su sangre mi alma limpió. Del fondo de mi alma surgió un aleluya, aleluya, aleluya. Y un coro de millones contesto en la altura, aleluya, gloria a Dios. Del fondo de mi alma surgió un aleluya, aleluya, aleluya. Y un coro de millones contesto en la altura, aleluya, gloria a Dios. Amém? Louvado e glorificado é o nome eterno de nosso Pai Celestial. Uma boa noite a todos os irmãos, que o Senhor siga nos abençoando poderosamente. Hoje vamos continuar com o estudo das eras da igreja, juntamente com os selos. Estamos agora aqui vendo o quarto selo, que é um selo predito e que é um selo que explica muitas coisas que já aconteceram e explica também o que está bem diante de nós. E que Deus nos ajude. Vamos aqui ler a Escritura, para nós fazermos uma oração. A Escritura que nós vamos ler se encontra na carta de Judas, é a carta que tem apenas um capítulo, do versículo 10 ao versículo 15. Para não ler muito, todo o capítulo ele é muito importante, e eu separei aqui alguns versículos, e que Deus nos ajude a compreender tudo isso, e ver como que tudo isso está relacionado em todos os tempos, e também relacionado com este quarto selo. Diz assim a Escritura: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como os animais irracionais se corrompem. Ai deles! Está falando, dos que deixam o principado, deixam o potestade, deixam o seu lugar, E está falando que são como manchas, Acho que aqui também fala nos nossos banquetes. Ai deles, Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas, banqueteando-se conosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes,
para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras que impôs, todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, rendendo graças, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, Senhor. Não é nós, Senhor, é o Senhor. Paulo disse que há um que planta e há um que rega, porém o Senhor é quem pode dar o crescimento, Senhor. Assim como no campo, o agricultor pode plantar e regar, porém o Senhor é quem faz crescer o fruto no campo, Senhor. Assim, ó Deus eterno, nosso Pai Celestial, que venha este reino do Senhor, ó Pai. Ou seja, que os nossos irmãos ressuscitem e nós seremos transformados. E aí o nome do Senhor será totalmente glorificado em sua casa e a vontade do Senhor será feita na terra como no céu. Dá-nos, ó Pai, o pão do nosso dia. Há um pão natural e há pão espiritual. E nos interessa o pão do nosso dia, que é o maná, o maná que ficou escondido, porque as outras porções apodreceram-se. Ou seja, elas não podem produzir os crentes para o nosso tempo, ainda que são boas, desde que quando as revemos, porém elas não podem fazer a obra desse dia, Senhor. Assim, ó Pai, é somente sobre a porção do maná escondido, dá-nos este pão, Senhor. Assim como o Senhor nos dá o pão natural, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. É somente pelo sangue derramado sobre a cruz do Calvário. Não há outro meio, Senhor. Não há outra forma. Nós confessamos a fé porque somos justificados pela fé e cremos em Ti como Cordeiro, entregando o Seu corpo em expiação pelos nossos pecados. Sabemos que é o único sangue que nos limpa de todo pecado. Por isso, ó Pai, pedimos a Ti perdão e misericórdia, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor também nos limpe com este sangue, e sabemos, Senhor, que a aplicação do sangue é porque vemos a Ti, como leão da tribo de Judá, o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Davi manifestado em nosso meio, para a obra da reclamação neste último dia. Assim, Senhor, sabemos que o sangue está aplicado e pedimos a Ti perdão e misericórdia. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos, Senhor, deste inimigo, ele é astuto. Porém, o Senhor, ó Pai, é o que o excede. Por isso, Senhor, nós estamos confiados em Ti, que é a palavra que vence este inimigo. Assim, ó Pai, nos colocamos em Suas mãos, entramos na Tua presença, o Senhor disse estaria conosco, mesmo em nós todos os dias, estando reunidos 2 ou 3 em Seu nome, o Senhor está entre nós, e sem Ti nada podemos fazer. Nosso pedido aqui, Senhor, é que o Senhor olhe para os nossos corações, conceda os desejos conforme a Sua palavra, nos fortaleça, que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor, ó Pai, nos abra o entendimento para compreender a palavra, porque não é quem quer e nem quem corre, mas de quem o Senhor tem misericórdia. E, Senhor, aí estão os dons, o Espírito Santo, Senhor, é distribuído em meio aos dons da sua igreja. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Assim, Senhor, reafirma-nos a fé para o dia no qual estamos vivendo, no nome eterno do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, do Filho de Davi, Senhor. Neste nome eterno, Senhor Jesus Cristo, pedimos e rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém? Então nós estamos continuando com o estudo. Nós paramos aqui. Deixa eu me ver. Parágrafo... Acho que foi o parágrafo 129. Só confirmar aqui para nós continuarmos de onde paramos, porque é muito importante que nós venhamos, né, nessa sequência com a mensagem. Então, nós estamos vendo o quarto selo, é um selo predito, é um selo ao qual o irmão Branham está dando muito ensinamento com relação a algumas coisas que nós vimos tanto na história como vimos agora se cumprindo em meio às eras, né? Os selos e as eras, eles são perfeitos no que eles são trazidos. Você vê que é uma revelação realmente do céu, não é coisa dos homens, isso não pode ser produzido por vontade de homem algum. Isso tem que ser o Espírito Santo, porque a própria palavra diz
que foi Jesus quem tomou o livro e somente ele era digno de tomar o livro e desatar os selos. Assim que ninguém tem a revelação, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E ele entrega a revelação, claro, ao anjo do Senhor Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 1, e é ele quem conhece todos esses mistérios. Vamos então aqui ao 127, e nós paramos, vamos continuar. Dele mesmo, parágrafo 127, diz assim. Então o irmão Branco está falando sobre o branco, sobre o que não pode misturar e que não se pode misturar a palavra com outra coisa. Se for contrário à palavra, a coisa se torna uma pervenção. A palavra não se mistura. Ora, esse sujeito o fez, não me importa o que ele fez. Ou quão santo ele seja, ou qualquer coisa, ou seja, que obra ele tenha feito, que sinal, prodígio, maravilha. Esta é a única verdade direta que temos. Nenhuma igreja, nenhum credo, não tem nenhuma verdade se estiver fora desta. Então a verdade é absoluta em si. E quem é a verdade? Jesus Cristo, eu sou a verdade. Não é uma verdade a mais, não, é a própria verdade. Se não está de acordo com a palavra, que Cristo é a palavra, então não tem verdade, né? Porque a única verdade é essa é a verdadeira verdade. A palavra de Deus, ela está certa e nós sempre estamos errados. Nós acertamos quando nós repetimos a palavra de Deus e então ela continua certa e você é simplesmente um repetidor. E mostre-me uma que a tenha. Quero que você me diga. Eu virarei a página da Bíblia e te mostrarei algo. Vem, apenas cite uma. Você diz pentecostal. Oh, que coisa. Eu simplesmente captei este raciocínio de alguém. Então o irmão Branco está na reunião, né? E alguém declarou que ele está falando ali que a pentecostal tem, que ele está falando que não tem. E o Espírito Santo falou com o irmão Branco, alguém pensou isso, ele sentiu isso, tá vendo? Essa é a razão pela qual eu dei isso, viu? É melhor eu deixar isso de lado agora, porque vi que aquilo começou a formar um ponto delicado ali. Eu não quis te ferir, mas eu só queria que você soubesse que eu sei a respeito do que você estava pensando, vem? Viu? Esse é o espírito ali, né? Já com o irmão Branco ali. E na multidão ali, alguém pensou isso, irmão Branham, porque estava batendo, né, de frente, né, com o que as pessoas normalmente pensam com relação a isso, né? E aqui a mensagem é bem isso, né? Ela vai muito fora do que as pessoas imaginam. Os que misturam se tornam anti para a morte, viu? Hoje nós estávamos ouvindo uma mensagem do Maurício que estava falando sobre isso, né? No domingo. A era pedra angular não pode se denominar. Se alguém denomina, está fora, automaticamente. Eles se tornam a cor da morte. Quando você mistura qualquer coisa com o original, é como Cristo disse a respeito da semente de mostarda. Embora sendo a menor de todas as sementes, não se mistura com nada. A mostarda não se mistura, viu? Porque Cristo falou, né? Tem que ter fé como a semente de mostarda, viu? Porque ela é pura, ela não se mistura. A semente de mostarda não se mistura. Ela é uma mostarda genuína. Então, se você tem aquele tanto de fé, simplesmente segure. Então, de novo, o irmão Branco está comparando a fé com a semente. Eu falava isso com alguém na semana passada, né? A semente tem todo o potencial em si para cumprir o que tem que cumprir. Desde que você não abafe a semente, você não adultere a semente, você não torne a semente infrutífera. Porque a palavra de Deus tem poder para cumprir tudo que ela diz que vai fazer. Porém, se ela não encontrar em você o terreno fértil para ela poder produzir isso, então ela não tem como produzir, assim como a semente. Se ela chegar num terreno de pedregal, pode até ser que ela brote, cresça um pouco, mas ela acaba morrendo porque queima a raiz da semente. Simplesmente segure, né? Observe, a vida seguiu. O cavaleiro sobre o cavalo branco, o qual era a palavra, vida, indicado por seus santos ressurretos, que ele tinha consigo. Agora, como será a batalha? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca verá morte. Outra vez ele disse, aquele que crê em mim, ele dará a vida eterna e levantará nos últimos dias. Esta é a sua escritura prometida. Aqui vem Satanás. Então, o Branco está desde semana passada, nós estamos falando sobre isso, né? Como Satanás vem reunindo seus súditos, né? E como Cristo vem do céu também trazendo seus súditos. Isso é na ressurreição. Aqui vem Satanás de todos os cantos da terra com os seus protestantes e com os seus católicos. E todos juntos, marchando diretamente para a batalha do Armagedon. Correto?
E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressurretos. A palavra vindicada. Como eu disse, se Deus fala e te envia, Ele sustentará o que você diz. Vem, observe, se você é um embaixador do céu, todo o céu está atrás de você. E o céu consiste da palavra. Observem agora. Ele está vindo com os seus santos ressurretos, vindicando que sua palavra é a verdade. Então Satanás sabe, então, que o abismo está pronto para ele. O Alberto está citando tanto aqui, né, com relação à ressurreição, né? Nós já vimos em outros estudos, né, já lemos lá na carta de Coríntios, lá, São Paulo escrevendo aos Coríntios, que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, e é vã a nossa fé. Então, vê como é que a ressurreição dos mortos é evidência plena e clara, até mesmo da ressurreição de Cristo, porque enquanto os mortos não ressuscitar, a ressurreição de Cristo não é confirmada. Então, se os mortos não ressuscitam, diz o apóstolo São Paulo, Cristo não ressuscitou. Vê como é que tudo isso é uma vindicação, porque o Brando está falando sobre vindicação, e está vindicando também toda a obra também das eras da igreja, né? E assim sucessivamente. Vem, que coisa. Enquanto a morte cavalga o cavalo amarelo, misturado de credos e denominações, e o seguiu, que coisa, a separação eterna de Deus. Morte, né? O inferno seguia. Onde o inferno vai, a morte vai, né? É para onde ele cavalga com eles, para a eterna separação. Cristo guiou sua igreja diretamente para a glória na ressurreição. Quão opostos são nos dois, né? Observe, agora no verso 8 exatamente. A última parte do verso 8. Enquanto concluímos, veja, poder foi dado a eles. Quem são eles? Vem, correto, o anticristo chamado morte. O inferno seguiu. Observe seu plano de 4 pontos. Anticristo, cavalo branco, matança pelo espírito, sendo o anticristo, matança espiritual. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada, poder político, quando a igreja e o Estado se uniram. Então, o Brando está fazendo aqui a trajetória, né? Vamos seguindo, né? Anticristo, cavalo branco, matança pelo espírito, sendo anticristo, matança espiritual, que é morte espiritual, deixar a palavra. 2, cavalo vermelho, matança pela espada, poder político, então começa a matar fisicamente. Estados se uniram. Cavalo negro, almas, quando ele repartiu sua doutrina. Ele o fez ali com suas fornicações. E ele pesou o alimento deles. Esse é o terceiro selo. O irmão Brando está falando sobre os selos, está vendo? Como ele vai pesando o alimento deles, ou seja, cobrando por um tipo de vida espiritual. Vendeu o que eles davam por alimento em balanças e os centavos, e assim por diante. O 4, cavalo amarelo, eterna separação de Deus. Novamente 4, veja, que coisa. Então essa é a obra em cada um dos selos que nós vamos vendo que vai se desenvolvendo através do inimigo. Anticristo, né? Cavalo vermelho com a espada, cavalo negro, né? Com as suas doutrinas falsas, com seus ensinamentos falsos, cobrando vida espiritual, e o cavalo amarelo, então, agora é simplesmente uma morte, separação eterna. Aí já não tem mais saída. Por quê? Porque nós lemos no estudo passado, por exemplo, que Deus deu tempo para que se arrependessem, não se arrependeram. Então agora eu colocarei numa cama, né, que é a grande tribulação, e ferirei seus filhos de morte, assim diz a Escritura. É o 4º selo. Louvado seja Deus. Agora, o último, aqui concluindo, para aqueles, você tem... Eu já passei da hora, mas vocês poderiam me dar mais uns 10 minutos? Eu recebi tantos telefonemas hoje em relação ao que eu estou falando aqui. Havia começado a sair tanto fanatismo a respeito de Elias, até que são marteladas para a morte. Você pode, apenas Deus pode me ajudar para que eu possa vos ajudar a enxergar o que eu estou vendo. Vocês querem? Vamos tentar. Aqui está. Concluindo. Para aqueles que não creem no último mensageiro para a era da igreja, que não creem que o último mensageiro para a era da igreja é Elias, o profeta. Um homem ungido naquela linha. Após morte, observe. Depois da morte desta última era da igreja, agora observe o que acontece, veja, depois da morte,
seus corpos mortos são destruídos por bestas selvagens. Vocês sabem disso? Agora essa é verdade, como os seus tiveram o tipo de Jezabel. Certo? Assim que Jezabel foi morta, né? Ela foi destruído o seu corpo por cães lamberam o seu sangue. E assim também eles vão ser destruídos por bestas selvagens. O Mobré está mostrando que é a mesma coisa que está no Antigo Testamento. O fim é o mesmo para o anticristo, né? Ou o falso profeta é a besta, e a mesma coisa ali que aconteceu naqueles dias. Agora, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, 18 e 20. Eu creio que lemos isso alguns minutos atrás, não lemos? Sim. Eu creio que acabamos de passar por isso. Eu tenho isso anotado aqui por algum. Sim. O tempo da decadência moral. Isto é o que foi. Vejam como foi isto. Como Jezabel havia chegado. Agora, Jezabel é um tipo das igrejas. Desta igreja moderna, não a noiva. Agora, Jezabel, no Velho Testamento, é um tipo da igreja hoje, de acordo com a palavra de Deus. Apocalipse 2, 18, 20. Toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Bem, isso é correto? Agora, isso está tipificado perfeitamente para Jezabel. Agora, primeiro, poderíamos simplesmente dar a você escritura após escritura. Veja, que a última era é a mensagem profética à igreja chamando-os de volta à palavra original. Agora observe, isso é correto? Isso é correto? Assim diz Malaquias 4 e outros, Apocalipse 10, 7 e assim por diante, vem? Jesus, ele mesmo predisse isso ali, como foi nos dias de Ló. E assim por diante, daquela maneira. Isso simplesmente segue em frente. Jezabel é tipo da igreja moderna hoje, porque os católicos e os protestantes estão se juntando agora. Não há como rodear isso. Ambas são denominações. Então, são como mãe e irmã. Isso é tudo. Eles agitam e discutem um com o outro, porém são a mesma coisa. Ambas prostitutas. Agora, eu não estou dizendo isso de mim mesmo. Estou proferindo assim diz o Senhor. Vem? Correto. Agora, nós observamos. Jezabel foi morta por ordem de Deus. Foi morta porque Deus fez com que Jeú descesse ali e a lançasse da janela e matasse Jezabel. E os cães comeram sua carne. Isso é correto? A Jezabel literal. Acabe, o rei, o cabeça, os cães lamberam seu sangue, como predisse o primeiro Elias. Veja, para onde estamos indo? Não vê você? Por quê? O primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas. Jezabel e Acabe eram cabeças daquelas igrejas. Igreja e Estado, todos juntos. Os quadros são perfeitos, né? Os tipos e figuras, as coisas que aconteceram no passado, são simplesmente perfeitas. Elas têm um cumprimento perfeito, né? Ordenou toda a igreja, vamos lá, todos juntos, né? Elias revelou os pecados de Acabe e ele ordenou que toda a igreja voltasse para a palavra verdadeira. Se isso não é exatamente o que o segundo Elias deve fazer quando ele chegar a esta igreja nesse dia, restaurará de volta a fé original. Eu não sei como você se esquivará disso, correto? Volte para a palavra verdadeira. Isso é correto. Agora, se você deseja ver os seus corpos, vamos voltar em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. Agora, a palavra irá matá-los. Você sabe disso, correto. Agora você apenas observe e veja o que acontece quando Cristo está vindo. Apocalipse 19, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol. Agora, isto é após. Veja aqui em cima. Suas vestes estavam salpicadas de sangue. Ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No verso 13, ele é chamado de a palavra de Deus. Vem. Agora, aqui ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo. Agora observe. Ele segue adiante. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da sua boca, como da boca de Deus, para a boca de Moisés. Vem? E ele as regerá com vara de ferro. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo. Agora observe. Ele chega ferindo
Quem ele está ferindo? Jezabel e seu Acabe, falso profeta. Viu? E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ele os deu de alimento para as bestas e pássaros, viu? Jezabel e Acabe, tá aí, né? Apocalipse 19, tá vendo? Espero que vocês estejam vendo a comparação, né? Agora observe aqui no outro capítulo aqui, no livro de Apocalipse. E, um só minuto. Matou com uma espada e morte e as bestas da terra. Vem? A igreja de Jezabel, seu verdadeiro corpo, é para ser comido pelas aves e bestas da terra. Exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural. Do mesmo modo, eles serão, no espiritual, uma igreja. Veem vocês o que eu quero dizer? Correto? Elias foi o profeta nos dias de Acabe e Jezabel, naturalmente. E está prometido que ele faria a mesma coisa, de acordo com o assim diz o Senhor na palavra. Para com Jezabel espiritual, seu espírito em forma de ministério. Ou seja, né, porque o que repete são os ministérios. É isso que se repete, tá? O homem não vem de novo, não. É o ministério que vai se repetindo. Observe. Elias, embora em seu dia fosse perfeita e profundamente vindicado, ele não pôde levá-los de volta à palavra. É isso correto? Embora Elias tenha tentado de tudo. Ele fez tudo. Ele lhes mostrou sinais e maravilhas. Eles riram de sua cara. A mesma coisa eles farão com esse espiritual aqui. Vejam, ele não pode levá-los de volta à palavra. Ou seja, não tem reconciliação. Tá vendo? É isso que o ministério de Elias aparece. Então, o ministério de Elias, nesse tempo final, aparece em quarta ocasião e em quinta ocasião. Mas é o ministério, como o irmão Branco está dizendo. Não é o Elias, literalmente. É o Espírito ministerial, ou seja, o Espírito Santo executando aquele ministério também. Nós já falamos em outros estudos, né? Então, tem os 5 Elias, né? O primeiro é Elias, o segundo é Eliseu, João Batista, William Branham, e o quinto Elias é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Branham disse na mensagem das eras, né? Elias será a mesma pessoa, encontramos em Apocalipse 22:6. É o anjo do Senhor Jesus Cristo que ele mostra. E tudo isso aí está na mensagem do irmão Branham, nós já estudamos sobre isso em muitos lugares. Ele não pode levá-los de volta à palavra. Fora dos milhões. Agora ouço. Igreja, atentamente agora. Você que está um pouco confuso com isso. Dos milhões do mundo, nos dias de Elias, quando Jezabel e Acabe estavam reinando, no tipo do antitipo hoje, no mundo todo, houve apenas 700 salvos, com a pregação de Elias. É isso correto? Exatamente. Veja, Elias não sabia que nenhum deles estava daquela forma. Ele achava que ele era o único salvo. Até que Deus abriu um dos selos e lhe mostrou o mistério do livro, que ele tinha 700 que nunca haviam se inclinado àqueles credos que eles tinham. Quando Deus abriu o seu livro para Elias, ele disse: agora, espere um momento, filho. Eu tenho 700 que estão reunidos ali. Eles têm seus nomes no livro desde a fundação do mundo. Eles são meus. Deus abriu os selos. Essa é a razão pela qual eu acho que João estava fazendo toda aquela gritaria outra noite. Ele deve ter visto o seu nome ali. Veja você, vem. Um dia Deus abriu. Então, o irmão Branham está dando aqui, juntando, né, vamos dizer, essa tipologia dos dias de Elias, lá com Acabe de Jezabel, e mostrando como que também a mensagem de Elias também junta um número de pessoas. Talvez nem Elias tinha essa consciência, como ele não tinha lá. Aqui também talvez ele não tenha. Tá? E o irmão Branham está mostrando tudo isso aí com a abertura dos selos. Por quê? Os selos é que selam o livro. E o que o livro é? Um livro de nomes. Então isso vai abrindo os nomes, vai abrindo pela revelação os nomes que estão aí. Porque se seu nome está aí, então você tem atração pela palavra. Se não está, então a pessoa não tem essa atração. Tá? E esse é o tempo do 7º selo, aí que tem a atração da igreja hoje. Elias, ele havia pregado, ele havia feito tudo, e havia pregado com todo o seu coração. E assim também você vai ver na 7ª era da igreja, irmão Branham, só que parece que conta a história dele, né? Como que Deus fez sinal, prodígio, maravilha, né? E pregou, e depois o irmão Branham, na visão da noiva, ele viu que a igreja de Laodiceia era a pior de todas. E ele dizia: mas eu trabalhei tanto por isso.
Aí eu venho uma voz e diz, a noiva saiu novamente. Então, saiu o 8º grupo. Este é o grupo da pedra angular. É o 8º grupo, que é como o grupo lá da primeira vinda de Cristo, que é o grupo da pedra angular também. Elias, ele havia pregado, ele havia feito tudo, e havia pregado com todo o seu coração. Ele tinha feito tudo que ele podia. E ainda assim, eles simplesmente riam dele e o chamavam de tudo. Eles diziam, você é a causa de tudo isso, você é um espiritualista e você está causando todos esses problemas. Nos chama atenção aqui com relação ao 5º Elias. Quero chamar atenção com relação ao 5º Elias, porque nós temos que ver também todas essas coisas à luz da palavra para o dia no qual nós vivemos. Então, o 5º Elias, ele vem com Moisés. Ele está juntamente com Moisés no capítulo 11 do Apocalipse. São as 2 testemunhas, né? E as 2 testemunhas pregam por 3 anos e meio, que é o tempo da tribulação. E vejam o que é que acontece também com essas 2 testemunhas. O quadro bem paralelo com o que o irmão Branham está falando. Vê aqui, versículo 9. E os homens de vários povos, né? Aqui, vamos ver aqui mais para cima para poder entender. Versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Tá, vamos ficar até aqui. Vê como é que eles são odiados? Elias foi odiado, Elias na 4ª manifestação foi odiado, e aqui de novo o ministério de Elias na 5ª manifestação, que será odiado também. Por quê? Porque Elias lá trouxe juízo, justiça. Porque que Acabe dizia a ele, né, se tu aferidor de Israel, ele falou, eu não faço mal a Israel. Mas tudo aquilo era juízo. Por quê? Porque eles haviam deixado Deus. E a mesma coisa, quando esses 3 anos e meio estiverem acontecendo, você vai ver que nós entramos no mesmo quadro. Quero chamar a atenção disso aqui, porque nós temos que ver as coisas do dia atual, no qual nós vivemos. Tá vendo? Você é a causa de tudo isso. Você é um espiritualista, você está causando todos esses problemas. Viu como acontece lá no Apocalipse 11? Você é culpado e tudo mais assim. Diz tudo para ele. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça fora e tudo mais. Isso é correto. Todos estavam contra ele. Vê o Apocalipse 11? Quero que vocês comparem para ver isso aí também. Também o irmão Branham também era a mesma coisa, né? E então ele diz, Senhor, depois de ter feito aquilo, tudo que tu me pediste para fazer, eu permaneci exatamente com tua palavra, e tu me disseste algo e não temi. E fui diretamente na face do rei e tudo mais. Ele disse, assim diz o Senhor, e tu não tens me dito nada, deve ser isso, né? Eu não lhes tenho dito uma só coisa, e tu não tens me dito nada, não tenho dito sobre uma coisa, senão aquilo que aconteceu. E agora aqui estou, o único que sobrou. De todo o grupo, sou o único que sobrou. Eles estão tentando me matar. Assim também é os 144 mil, um grupo que sobra. Tá vendo como é que também está tudo relacionado e mostrado ali? E Deus disse, eu vou abrir um dos selos e te mostrar algo. E ele disse, sabe, eu tenho 700 lá atrás que nunca inclinaram o joelho para ou se uniram a qualquer um dos crédulos ainda, denominações. Há 700 deles prontos para o rapto. Veja, Ele disse a seu profeta, a quem ele revela a sua palavra, veja por meio da escritura. O Branham aqui está falando 700, mas lá na Bíblia é 7.000, né? Depois, na outra mensagem, ele corrige isso, né? Talvez ele foi, não sei por que ele colocou isso assim, mas depois ele diz que o número é 7.000 mesmo, ele havia falado 700 de maneira equivocada. Mas vamos deixar isso assim, porque eu creio que tudo tem um propósito no programa, mas não vamos ficar também especulando, né? Eu ainda tenho 700 nomes preparados, tirados dessa geração, 700 deles, e eles não têm inclinado seus joelhos a qualquer, como eu nesse dia, organização religiosa e seus créditos, como diria nesse dia, organização religiosa e seus créditos. Vem o que eu quero dizer? Isso tem que ser simplesmente assim.
Simplesmente tem que ser, e é de acordo com a palavra. Quando o homem entrar em cena, ele será um profeta. Tão certo quando eu estou aqui de pé neste púlpito, vem? E ele permanecerá corretamente com aquela palavra. Ele não tomará parte de credo de ninguém ou nada mais. Isso é correto. Então você diz, está falando de quem? Está falando dele ou do outro? Múltiplos cumprimentos da Escritura. Assim, não somente esse profeta, não somente o irmão Branham, não somente os profetas, todas as pessoas de Deus têm essa característica, né? O irmão Branham disse que parece que foi nas eras ali, um que tinha inclinação à denominação, não pode ser um mensageiro só porque tinha inclinação à denominação. Não quer dizer que ele tenha se denominado, não sabemos, mas ele tinha essa inclinação. E ele não pode ser o mensageiro da era. Viu? E esses de Deus, eles não têm essa inclinação para a denominação. Ele será um homem das selvas, um tipo de sujeito como Elias. Né? Aí você vai dizer, né? Mas selva como? O irmão Branham realmente gostava muito de ficar na selva, vamos dizer assim, né? Caçando e tal. O irmão Branham tinha essa característica, assim como Elias também tinha, né? E também quando você não está com as denominações, você também está numa selva, você está isolado. Você não é parte deles. Vendo como é que tudo tem uma simbologia ou um múltiplo cumprimento em várias esferas que tudo vai caminhando? Tá vendo? Tipo de sujeito como Elias foi, ele... E como João veio, ele odiará as mulheres, rapaz, mulheres imorais. Tá vendo? Não é que ele odeia as mulheres que são imorais. Por quê? Porque a mulher tem que se ajustar com aquilo que a palavra ensina, porque ela tem uma responsabilidade, uma bênção muito maior do que o homem. Mas quem tem mais, tem que vigiar mais. Por quê? Porque é onde o diabo entra para poder causar todo o transtorno que se pode causar. Rapaz, ele bradará com elas, viu? Elias o fez e João também o fez. Né? João Batista faz, mas você vê Jesus estão fazendo, tanto assim, né? Quero falar isso por quê? Porque às vezes a gente espera um cumprimento de uma coisa no físico que é no espiritual. Ou às vezes é no espiritual e não é no físico. Então, você não vê Eliseu com tanta questão com Jezabel, mas ele era Elias a segunda manifestação. Mas sempre há uma partezinha ali e que existe essa questão. Por quê? Porque é um ministério que corrige, é um ministério restaurador. Você não tem como restaurar. Se tiver que ser restaurado, se você não chegar no ponto que precisa chegar, ou corrigir aquilo que precisa de corrigir para a coisa melhorar, acertar. Certo? O princípio, o problema foi com a mulher. Por isso é que você vai ver que esse ministério ele tem que tratar com a mulher. Porque aí é que está o princípio da coisa, aí é que está o começo. E por mais que não queira, ou a pessoa não se sinta bem com isso, é a forma que Deus o fez. E assim como há isso no natural, a mulher natural, né, que fala do bom costume natural, né, assim é espiritual. Então você vê que o irmão Branham fala também contra essa parte da organização. E você fala contra as mulheres, que são as organizações, tá vendo? Vem, ele está, João Batista também, João também o fez, vem, ele está corretamente com essa palavra, ele estará contra as organizações. Organizações, não presumais de vós mesmos, tendo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, vem, é claro, viu? Agora, aí está você, amigo, aqui está o quarto selo aberto. E os cavaleiros dos 4 cavalos são revelados. No melhor do meu conhecimento. Amém. Agora, isso é tudo o que acontece na terra. No próximo selo que virmos, é no céu, onde as almas estão sobre o altar. Então, o 4º selo termina com as coisas na terra, né? E o 5º selo trata já com as coisas do céu. Agora, apenas concluindo, quero dizer só algumas poucas palavras aqui que tenho anotadas. Tenho passado sobre esses 4 selos, primeiros 4 selos. Agora, amanhã à noite, nós mudamos a cena. Desde as coisas da terra prosseguindo. E olha para cima aqui e vê as almas sobre o altar do sacrifício. Na noite seguinte vem o julgamento, 5º e 6º selo, julgamento.
E na quarta noite, ou melhor, na última noite, domingo à noite, eu não sei o que estes outros significam. Eu apenas os tenho lido, como vocês fizeram, mas houve um silêncio no céu de meia hora. Porém, houve algo que aconteceu. Estou esperando que ele o revele. Ele o fará. Estou confiado que ele o fará. Ele já está tocando já lá no sétimo selo, esperando que Deus abra ele o sétimo selo. Mas depois nós vamos ver como o Branham diz que ele não tocou nada com relação ao sétimo selo. Ele não revela o sétimo selo, irmão Branham. Mas vamos deixar isso para o sétimo selo, o irmão Branham explicar. Tivemos que ir a diferentes partes da Escritura, até Apocalipse 19, para mostrar a vinda de Cristo, que a vinda de Cristo matará o anticristo. Essa é a razão pela qual eu tive que deixar isto apenas tomando aqueles 2 versículos. Eu tive que ir a diferentes partes das Escrituras para provar essas coisas. Então, esta é a razão pela qual fui até Apocalipse 19, para mostrar que o fim do anticristo será a morte. Cristo, quando ele vier, ele matará o anticristo. Em Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa nesses últimos dias, ungida de Deus para o ministério exatamente como Elias, profeta, tinha, como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra original, a palavra de Deus nessa geração, a original palavra de Deus nessa geração, como ele fez com Jezabel natural. Do mesmo modo, este homem fará com Jezabel espiritual as igrejas denominacionais. Acabamos de falar sobre tudo isso, né? Esse selo é muito importante e muito tremendo, né? Eu tive que ir até Apocalipse 7, vamos estar fazendo um resumo rápido do que ele passou ali, né? E Apocalipse 10, versículos 1 ao 7, para provar isso. Estava correto. E voltar em Malaquias e Amós, ele viu, acho que não foi nessa mensagem, foi na anterior, não faz ao Senhor nada a não ser através de um profeta, não é um grupo, tá? As pessoas pensam que é um grupo, não é um grupo, é um mensageiro. Deus não usa grupo. Deus usa uma pessoa para, através dessa pessoa, dar essa mensagem, e o grupo, então, poder recebê-la. Mas Deus tem um principado em cada era. Deus trabalha com principados. E assim por diante. Amós, assim por diante, para provar aquilo. Elias foi um profeta, profetizou e condenou Jezabel naquela determinada geração, e Elias nunca morreu. Com certeza, ele não morreu. Ele aparece novamente, uns 800 anos depois, ao lado de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora descobrimos que o seu espírito é para ungir um homem. Então, quem é o espírito? Não é o espírito de Elias, o homem. O espírito, quando ele fala o seu espírito, é o Espírito Santo, tá? Não existe reencarnação, não é Elias, literalmente, não é o espírito de Elias. Não, é o Espírito Santo que estava em Elias, com o ministério de Elias, repetindo em outro homem. Pois quer dizer, Elias foi apenas um homem, tá? É de acordo com a promessa de Deus nos últimos dias. Prometeu fazer o mesmo com Jezabel espiritual, como ele fez com Jezabel natural na última era, viu? Então, vamos estar mostrando todos os quadros paralelos. Essa é a razão pela qual eu vasculhei tanto a Bíblia, para provar isso. Então, não ficará nenhuma dúvida em sua mente. Se houver alguma, deixe-me saber. Bem, escreva-me uma carta ou uma pequena nota. Isso se encaixa perfeitamente. Até mesmo como as bestas destruindo seus corpos naturais nos últimos dias, consumindo-os, como eles fizeram então. Viu? No melhor da minha revelação, que me foi dada através de Deus, e predisse que isso seria feito, essa é a verdade dos 4 cavaleiros, no melhor do meu conhecimento. O que você pensa a respeito de Jesus? Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Agora recorde, sem nenhum, isto é, prossiga, isso é bom, sem nenhum sentimento ruim em relação a qualquer pessoa, qualquer organização. Amém, 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 né? Porque Deus tem filhos no sistema católico, ele tem filhos no sistema metodista, ele tem filhos no sistema batista. Quantos destes, todos esses diferentes sistemas, estão representados aqui nesta noite, que saíram disso quando vem a luz, ou seja, né, as pessoas estavam ali crendo no irmão Branham, estavam no meio de todas essas denominações e vieram para a luz do evangelho, da palavra do dia, tá? Então, quando a gente fala, quando o irmão Branham fala pessoalmente, né, com relação aos católicos, às vezes tem umas palavras mais, não aos católicos, mas à organização católica, porque o sistema é que é problemático, o sistema é errado. Pessoas são boas em todos os lugares, tem pessoas boas em todas as igrejas, pessoas que são sinceras com Deus, mas o sistema trava ela. Como uma pessoa me falava outro dia, né, que queria que o pastor tivesse uma ação mais assim com a Bíblia, com a palavra, né,
E ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele está preso dentro de uma organização batista. Ele não pode mudar aquilo. Se ele tentar mudar aquilo, eles tiram ele da organização, ele perde o posto. Então ele não pode fazer isso. Entendeu? Tudo é a organização que é problemática. Ele tem filho no sistema batista. Quantos destes? Todos esses diferentes sistemas estão representados aqui nessa noite, que saíram disso quando vem a luz. Vejamos suas mãos. Muitos irmãos levantaram as mãos ali. Eu mesmo fui batista já, né? Agora recordem, há pessoas que ali exatamente como você. Porém, é o sistema que mata, veja. É o espírito anticristo que finalmente os deixa em uma situação que não querem ouvir nenhuma verdade. Viu onde é que está o problema? É se enquadrar e se fechar no sistema. Por isso Jesus disse, eu odeio as obras dos nicolaítas. Essa eu odeio. Isso deveria preocupar a igreja deveria tentar compreender muito bem o que são as obras do nicolaíta. Não é ficar pensando que o nicolaíta é um grupo de pessoas, não, é entender o que é realmente isso, e o que Jesus odeia, tá? Recordem, outra noite, quando eu passei pelo assunto de estar selado, se um homem houvesse ouvido o chamado do jubileu e se recusasse a ser livre, ele era levado até um poste, e uma sovela marcava a sua orelha. Nós já falamos sobre isso, né? Então, para quem não conhece, assim que as coisas iam e aconteciam ali no Antigo Testamento. A trombeta do jubileu, que era a 8ª trombeta, não era a 7ª trombeta, ela era tocada e as pessoas podiam ficar livres do que elas tivessem presas, escravos, vendidos, o que fosse. E eles ouviam aquela trombeta, e então eles podiam ser livres. Se alguém recusasse ser livre, dissesse, não, eu quero continuar sendo escravo, então eles levavam ele, né, diante do juiz, marcavam a orelha dele, e se vivesse mais 50 anos, que era de 50 anos, por isso que você tem que observar isso. São 7 vezes 7, 49, são as 7 eras da igreja. O ano 50, jubileu, é a 8ª trombeta do jubileu que é tocada. É a trombeta do capítulo 4 do Apocalipse. Por quê? No capítulo 2 e 3 tem 7 trombetas. Um anjo coloca cada trombeta, 7 vezes 7 eras, 7 trombetas, 49 anos. E a trombeta número 50 é a trombeta do capítulo 4, que diz, sobe aqui, eu te mostrarei as coisas, depois dessa deve acontecer, tá vendo? E ali quando a pessoa escuta aquilo, né, ou escutava no Antigo Testamento, não queria ouvir, então ele era marcado para nunca mais ser livre, tá vendo? Isso é a marca da besta, tem que entender. Agora, por quê? Porque ele é marcado com aquilo. Antes de Eva morrer, ela já estava morta. Ela morreu quando ela deixou a palavra, já estava morta, depois só houve uma confirmação para aquilo. Mas ela já tinha pecado antes de pecar. E isso aí a pessoa tem que entender, tá vendo? Você ouve através do ouvido, tá vendo? Por isso que ele é marcado a orelha. Né? E a fé vem pelo ouvir. Tudo tem um tipo correto, tá vendo? Então, se ele ouvir, se recusa a aceitar a sua liberdade, então ele tem que servir o seu mestre denominacional pelo resto da sua vida. Amém. Ó, que coisa. Ele não é maravilhoso? Eu amo. Vamos apenas levantar nossas mãos para adorá-lo. Porque ele primeiro me amou, glória, e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Agora inclinamos nossas cabeças e vamos adorá-lo enquanto sussurramos isso. Senhor, quão agradecidos somos. Estou tão feliz, Senhor, tão alegre por ti e o teu povo. Ó Senhor, tu compraste a nossa salvação no Calvário, alegremente aceitamos, Senhor. Agora prova-nos, Senhor, através do teu Espírito, se houver alguma coisa mal em nosso meio, Senhor, qualquer incredulidade da palavra, qualquer pessoa que esteja aqui, Pai, e que não pontue cada palavra com um amém, que o Espírito Santo possa descer agora. O cavaleiro do cavalo branco, enquanto o seu Espírito de Cristo, na face do anticristo, os chama os seus. Chama-os para fora. Viu? Com a revelação lá, o que o Momento está falando. Quando os selos são abertos, isso vai chamar os escolhidos. E é isso que está acontecendo. Chama-os para fora, Senhor, que eles agora possam se arrepender, que possam vir rapidamente para ti, e serem cheios com azeite e com vinho, e serem transformados daquele manto denominacional de morte de Caim, para um manto branco como a neve da vida eterna dada pelo noivo, viu? O manto denominacional como o manto de Caim, porque esse era o manto de Caim, era o manto denominacional. E agora está trazendo a vida, tá vendo? Conceda-o, Senhor. Examine os corações enquanto pessoas esperam em ti. Enquanto pessoas esperam em ti, no nome de Jesus. Agora, simplesmente examine seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Estou com vocês faz muito tempo. Tem sido cerca de 33 anos.
Já lhes disse alguma vez qualquer coisa no nome do Senhor que não acontecesse? Procure Cristo agora, enquanto você tem a chance de fazê-lo. Vem, ele poderá deixar o lugar de sua intercessão a qualquer hora. Então você não poderá clamar com o seu coração. Poderá sapatear, então você poderá clamar com todo o seu coração. Quando Jesus deixa o lugar de intercessão, né? Então você poderá clamar com todo o seu coração. Poderá sapatear, poderá falar em língua, poderá correr de um lado para o outro, poderá fazer qualquer coisa que você quiser e se unir a cada igreja no mundo. Não há nada, não haverá mais cloro para os seus pecados. Então, que você, onde você está então? Espíritos encarcerados, né? O Branco explica muito essas coisas lá, né? Bem, eu creio com todo o meu coração que o lugar ainda está aberto. Eu creio que ele permanece no trono de Deus. Porém, em breve ele se levantará e virá para reivindicar aquilo que ele redimiu. Ele está fazendo a obra de parente redentor. Enquanto Ruth está esperando. Mas breve, você sabe, depois que o Boaz fez o trabalho do parente, então ele veio e reivindicou sua possessão. E é isso exatamente o que a Bíblia diz que fez. Ele veio e tomou o livro. Tá vendo? É que você entende o capítulo 4 ali, o capítulo 5? É isso aí. É a história de Ruth. Então a intercessão acabou. Ele está fora do trono. Não há mais sangue no lugar de misericórdia. Então o que é isto? O trono de julgamento. Não deixe que isso seja dito num dia desses. Eu achei que o rapto devia vir, ou seja, eu achei que haveria um rapto, né? Deus faz em simplicidade. Não é como as pessoas pensam. E muitos vão falar isso. E não entendem que o rapto é uma revelação. Não entende que a revelação te leva acima. Não entende essas coisas. Tá certo? E nós estamos estudando hoje de manhã, no domingo de manhã, né? O poderoso Deus desvelado diante de nós. Tá vendo? É isso que leva nós adiante. É isso que leva a igreja adiante. E é isso que sempre levou as pessoas adiante. Quando Deus se dá a conhecer, quando Deus se revela. Quando Deus se projeta dentro da criação, dentro do seu programa, então os filhos de Deus vêm em Deus e se agarram a Ele. Assim era com cada anjo mensageiro, assim é com Noé, assim foi com Abraão, assim foi com todos. E ouvir a voz dizer de volta, isso está no passado. Olha, quando as pessoas derem conta é tarde, né? Deus te ajude. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Vamos embora, venha para a despedida. Despedir, ou seja, o que for que você tiver que fazer. Deus os abençoe. Até amanhã à noite. E agora estamos concluindo, então, este quarto selo. É uma mistura, né, dos 3 selos, por isso que o cavalo é amarelo, tá? Então vem com os mesmos sistemas, com as mesmas artimanhas, né? O primeiro, o segundo, o terceiro selo. E então nós temos o quarto selo, que é um percorrido de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, né? Mais corrida, né? Que é o que tem que acontecer nesse tempo. Porém, quando isso chegar ao seu cumprimento pleno, a igreja é tirada. Nós vimos tudo isso nessa mensagem. Essa mensagem mostrou a nós tudo isso, né? Nós já entendemos, então, que o cavalo branco, né, que é o branco da justiça, que tudo parece muito bem, mas há uma coisinha ali quase imperceptível. Depois nós vemos o cavalo vermelho, né, que a igreja ganha poder do Estado e começa a matar. Depois vimos o cavalo preto, que a igreja entrou na era das trevas, né? E logo nós vimos então o cavalo amarelo, que é a mistura de tudo isso, e é um poder diabólico, demoníaco, pois que a morte o segue. Então o irmão Branham mostrou como que a igreja estava lá precisando se arrepender no princípio, por isso que você não conhece denominação que sai antes da reforma, né? Não tem denominação antes da reforma, a não ser a igreja católica. Por isso que ela é a mãe das prostituições, e as igrejas então entram no mesmo sistema, da mesma maneira, saem com a mesma situação que a igreja saiu, e vão se contaminando, e as eras vão morrendo, né? A era de Lutero morre, a era de Wesley morre, a era pentecostal mal nasceu, já morreu. E logo o irmão Branham está fora, e então ele começa a chamar o povo a sair do meio dela, povo meu, e tinha que ter um lugar para colocar as pessoas. Então o irmão Branham está preparando as pessoas, dizendo, olha a era que vem agora para cima, a pedra angular, o manifestado, né? A igreja tem que receber isso, entrar a pedra angular. E esse é o que está mostrado em toda a Escritura. Está mostrado lá no livro de Elias, né? Quando Elias lá, se eu não me engano, é o livro de Reis,
ou qual seja o livro ali, que conta essa história, quando vai vir a chuva, Elias manda o servo subir e diz, olha lá se você vê alguma nuvem. Ele sobe e diz, eu não vejo nenhuma nuvem, né? Aí Elias diz para ele assim, torna lá 7 vezes. Então, ou seja, Elias chegou a 8ª vez, viu? Isso é que as pessoas estão precisando entender, que há um ponto que é o número 8º. O 8º nada mais é que uma 8ª acima, ela não pertence a 7 notas, é um novo início, é um novo começo, né? E nós vemos isso ali, né, tipificado quando o servo volta lá 7 vezes. Nós vemos quando Deus manda lá no profeta Ageu repartir o pão, lança o teu pão sobre as águas, reparte as 7, tá vendo? As 7 eras da igreja. Reparte também a 8, ou seja, tem uma 8ª era da igreja, que não é a 8ª era da igreja, assim como o domingo não é o 8º dia da semana, mas se você continuar contando, chegamos ao 8º. Irmão Branham na festa das trombetas fala que não há dia 8º, porém, irmão Branham disse, vocês pensam que porque eu já falei muito 7, agora estou inventando o número 8, há um dia 8º, né? Então isso está representado muito na Escritura, em vários lugares. Quando você chega ali, né, e vê os 7 olhos do Senhor lá no capítulo 5, né, o cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, são as 7 eras da igreja. O cordeiro tem 2 olhos, que é o mistério do lugar santíssimo, os 2 querubins, uma direita e uma esquerda, né, ali da coluna de fogo, que é a tampa do propiciatório. Tudo isso aí está representado nas eras da igreja. Então Deus não pode ter uma igreja, por exemplo, com as 7 eras, que é o lugar santo, e não construir um lugar santíssimo. Por isso que quando é feito chamado no céu, Jesus não aparece. Porque as 7 eras haviam chegado ao fim, então foi feito chamado. Porém, Cristo não aparece. Por quê? Porque havia intercessão pelos escolhidos da pedra angular, que é a 8ª era. Então, João começa a chorar. Porque ele não estava entendendo aquelas coisas. Tudo isso são mistérios que estão aí. Então, você vai ver isso aí em várias escrituras, poderia citar muitos lugares nas escrituras em que tudo isso está representado, está mostrado. Tá? Nós falamos do ano de jubileu, que é o ano 8º, que é a 8ª trombeta, que é a última trombeta, é a 8ª. Então, tudo isso está na mensagem. E tudo que o irmão Branham pregou, ele pregou precursando uma pessoa. Tá? Ele sempre esperou que viesse um outro mensageiro. Claro que ele nunca é como as pessoas esperam, como as pessoas querem, não é. Tá? Sempre é muito diferente. E por isso que passam por alto. E isso é o que é o rapto, a revelação. Quando você conhece esses mistérios. E então, como o Branham está dizendo aqui no finalzinho, vai ser muito triste, porque as pessoas vão dizer, mas eu achei que eu ia no rapto, que haveria um rapto, que eu subiria. Então vai vir uma voz, sim, vai dizer, olha, já passou, já aconteceu. Você simplesmente perdeu isso. Isso é algo triste, mas é a mais pura realidade que vai acontecer. Porém, essas pessoas ainda não estão perdidas, tá? Elas não são perdidas. Elas podem ser salvas, mas não entrar com posições no reino de Deus. E perde também, muitas vezes, muitos deles, ou todos, ou perderam o milênio. Bem, então vamos estar encerrando, terminamos o 4º selo. Na semana que vem continuamos com o 5º selo, começamos com ele. E que Deus nos ajude também nesse 5º selo. Nós temos o 6º selo, o 7º selo, e depois tem as perguntas e respostas sobre os selos. E assim nós vamos concluir esse estudo, né, das eras e dos selos, que vamos caminhando junto aí já há alguns meses, ou até mesmo um ano, né? Mais de um ano já estudando aí, e que Deus nos ajude a seguir compreendendo e guardando todas as coisas nos nossos corações. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, rendendo graças por sua misericórdia, e sabendo, Senhor, que é por sua graça que temos chegado até aqui, Senhor. Graças porque o Senhor nos permite terminar mais essa etapa, Senhor, deste 4º selo, e que vimos grandes coisas, Senhor. Fomos ensinados em muitas coisas aqui, Senhor, por teu Espírito, o verdadeiro Mestre, Senhor. Vendo todas as coisas ao dia e da luz do dia em que estamos vivendo, Senhor. Porque não se pode viver com a luz de um dia que passou. Tem que ser, Senhor, o dia presente, assim como não se pôde comer o maná de um dia passado, Senhor. Por isso, Pai, temos que compreender que o programa divino vai adiante. Como disse o irmão Branham, Deus não está construindo um muro. Ele está construindo uma casa e tem esquinas. As esquinas são as dispensações. Viramos, Senhor, a 6ª esquina nos dias de Jesus. Ali na dispensação da graça. Mas há uma 7ª esquina, Senhor, que é a dispensação do reino, Senhor. Tudo isso são mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Logo, Senhor, entramos na eternidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos. E que o Senhor nos permita permanecer em pé na presença do Filho do Homem. Nos guarde nessa noite. Conceda os desejos dos nossos corações que estão conforme a sua palavra. E sonda os nossos corações. E se houver algo mal, Senhor, que o teu Espírito coloque em linha com a sua palavra. Em o teu nome de reclamação. Porque temos esses direitos adquiridos por ti, Senhor, por nós sobre aquele Calvário, Senhor, aos quais, Senhor, são confirmados
porque o Senhor tem nos confirmado a sua palavra nesse último dia e breve confirmará todas as coisas, trazendo os nossos irmãos ressuscitados e nós seremos transformados. Enquanto isso, Senhor, siga nos usando em sua obra, abençoando os nossos trabalhos e projetos e nos guardando, Senhor, em todas as coisas, no teu nome de reclamação, como Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, e guardando os 144 mil, as vigilâncias dos nossos familiares e também a América Latina e o Caribe. Todas as coisas entregamos em suas mãos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos, ó Pai, por sua presença conosco em Espírito Santo. Graças, Senhor, pelas bênçãos acrescentadas à sua palavra, e graças por esse momento de companhia em torno da sua palavra. Graças pela vida de cada irmão, e graças, Senhor, por seu sacrifício no Calvário e pela obra da reclamação neste último dia. Graças, Senhor, por toda a guarda, proteção, provisão de vida e todo livramento. Te damos graças pelo nosso irmão William, por todas as coisas, em nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Que o seu amor, que a sua graça e a sua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas. Guarda-nos em paz, Senhor, livra-nos de todo mal, que em breve os nossos irmãos ressuscitem, nós sejamos transformados e todos sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro, porque estamos selados com o nome novo e eterno do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, Senhor. Neste nome eterno do Senhor Jesus Cristo, rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém. Que Deus prossiga abençoando grandemente.